Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Adjânio, né? E nós daremos prosseguimento à configuração do nosso servidor Windows Server 2008, versão Enterprise, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós iremos configurar unidades organizacionais para organizar os nossos usuários, que também iremos definir nessa aula, tá? Na aula passada, nós criamos um serviço de DHCP, né, e definimos aí endereços de IPs que poderiam ser distribuídos de forma automática para os nossos clientes. Na nossa rede 192.68.100.0, tá? E nossos clientes eles já capturaram aí os endereços de IPs via DHCP de forma eficiente, tá certo? Na aula de hoje, se faz muito importante a configuração de clientes, né? Na verdade, a criação de usuários clientes, uma vez que em uma organização, em uma empresa, né, esses clientes eles terão prioridades diferentes de acesso, tá? Alguns documentos podem ser, alguns arquivos, na verdade, podem ser muito importantes para determinado setor, certo? Mas não podem ser necessários para outro, né? Então, se faz necessário a divisão de setores e esses setores ali terão uma quantidade determinada de usuário para cada um dos setores, tá? Por exemplo, o setor de recursos humanos, né, ele deve ter acesso ali aos dados dos funcionários, deve ter acesso ali aos contratos, né? Já o setor financeiro ele deve ter acesso aos dados financeiros da organização, né? Como vendas, compras, licitações e etc. Certo? Então é necessário dividir a rede da organização em setores e definir usuários ali para cada um dos setores, tá? Esses setores eles podem ser criados através de grupos, né? E os grupos aí terão os usuários, tá? Hoje nós não iremos criar os grupos, nós iremos criar unidades organizacionais para organizarmos os nossos usuários na pilha de usuários do Windows Server, tá? E iremos criar aí também os nossos usuários em si, ok? Então vamos lá, tá? Eu já estou com o meu Windows Server 2008 aberto. Vamos clicar no botão iniciar e procurar pela ferramenta usuários, tá? E computadores do Active Directory. Prontinho, pessoal, aqui vocês têm uma árvore, digamos assim, de domínios e usuários e grupos, né, e unidades organizacionais, tá? Vocês têm o nosso domínio, tá? Que foi criado nas aulas passadas aí, que é o redesete.com. Vamos expandir esse domínio e aí nós temos algumas subpastas de acordo com cada recurso, né, inserido no nosso domínio, tá? Eu posso criar usuários em users, tá? Onde aqui eu tenho todos os usuários do meu domínio, tá? No momento eu tenho um usuário administrador, eu tenho o usuário convidado, tá? Eu tenho apenas 2 usuários e tem alguns grupos aí de segurança que já são definidos, né, pelo próprio Windows Server 2008 de forma automática. Esses grupos de segurança definem quais serão os parâmetros aí de segurança de cada usuário do meu domínio, tá certo? Nós não vamos criar usuários no nosso diretório de users, uma vez que esse diretório ele já está bem, digamos, preenchido, né? Ele já está lotado, digamos assim, de informações
Então vamos criar unidades organizacionais de acordo aos nossos setores, tá? Nós teremos 2 setores, certo? Claro que em uma organização existe uma quantidade maior de setores, mas nós teremos o setor administrativo e o setor vendas, tá? Para exemplificar uma rede simples, tá certo? Vamos criar 2 unidades organizacionais. Vocês irão, acima do domínio, clicar com o botão direito, em seguida novo, em seguida unidade organizacional. E vamos colocar administrativo. Tá? Essa opção proteger container contra exclusão acidental, ela é importante porque ela não permitirá a exclusão da unidade organizacional e seus recursos, tá? Então é interessante proteger contra a exclusão acidental, tá? Essa é uma opção que pode ser revertida a qualquer momento, ok? Vamos clicar em OK, tá? E vamos agora criar o nosso setor vendas, né? O setor vendas, tá? Ok, prontinho, tá? Lembrando que essas unidades organizacionais tratam apenas de diretórios que irão aí suprir, né, o armazenamento dos nossos clientes, tá? Vamos criar os nossos usuários, ok? Os nossos usuários do domínio, dos nossos setores, na verdade, serão Juarezson Silva, Genovide Silva, Raimundo Silva para o setor administrativo, certo? Os nomes aí são nomes engraçados, mas é apenas um exemplo. Claro que na vida real, tá, os nomes serão nomes mais comuns, tá? Então vamos lá criar o nosso usuário Juarezson Silva. Para criar um usuário, clica-se com o botão direito sobre a unidade organizacional, em seguida novo, tá? Usuário, o nome do usuário, Juarezson, tá? Sobrenome do usuário, certo? As iniciais, JS, ok? Tá? E o nome de login do usuário, tá? Com esse nome de login do usuário que o usuário aí fará o login no servidor, ok? No computador cliente, que claro, realiza o login através do servidor, certo? Tá? Então vamos colocar nome e sobrenome, letras minúsculas, tá? Então Juarezson Silva, ok? Então nome de domínio do usuário será juarezsonsilva@redesete.com, ok? E vamos avançar, tá? É necessário inserir uma senha para esse usuário, ok? Lembrando que os padrões de senha deverão ser seguidos, tá? Então as senhas deverão possuir no mínimo 8 caracteres, certo? Contendo aí letras, números e caracteres especiais, certo? É necessário confirmar a senha. Tá? E existem 4 opções aqui para definição de senha, tá? A primeira opção é o usuário deve alterar a senha no próximo login. Isso permitirá com que o usuário seja responsável por sua própria senha. Assim que ele realizar o login, será necessário o próprio usuário alterar a senha. Tá? Então, nem o próprio administrador do sistema terá conhecimento da senha do usuário.
tá? Isso é importante para manter o sistema íntegro, tá? Para que o administrador também não tenha acesso às contas do usuário, uma vez que isso quebrará um pouco da segurança da organização, tá? Um administrador ele deve administrar o sistema e não possuir acesso às prioridades do usuário, né? Os métodos de acesso do usuário, como um banco, tá? O banco gerencia as contas do usuário, mas o próprio banco não é responsável pela senha do usuário daquele banco, tá? O cliente é responsável pela senha, certo? Na segunda opção, o usuário não pode alterar a senha, então nós deixaremos essa senha definida para o usuário e ele não poderá alterar, tá? A senha nunca expira, certo? Ou seja, o usuário permanecerá aí utilizando a mesma senha sempre, tá? Essa opção não é desejada, uma vez que as senhas devem passar por um processo de manutenção periódico, tá? Para manter a segurança do sistema, certo? E conta desabilitada, eu crio o usuário, mas mantenho a conta desabilitada e habilito quando realmente for necessário, tá? Nós deixaremos a primeira opção marcada, uma vez que o usuário será responsável por sua própria senha, ok? E clicamos em avançar. Opa, teve um errinho aqui na senha, vamos redigitá-la. Novamente. Prontinho, tá? Um resumo aí das nossas configurações. O nome completo é Juareyson, sigla e sobrenome, tá? O nome do login do usuário é juareysonsilva@redesete.com e o usuário deverá alterar a senha no próximo login, ok? Vamos concluir e vamos criar o nosso próximo usuário também do setor administrativo, certo? Que será o usuário Genovide Silva, tá? Iniciais GS e nome do usuário Genovides Silva. Vamos avançar. Primeira opção marcada para o usuário definir sua própria senha, tá? E vamos inserir a senha. Prontinho. Vamos para o terceiro usuário, que é o nosso usuário Raimundo Silva, tá? É a família Silva, né? E vamos avançar. Nossos usuários referentes ao setor administrativo foram criados. Vamos agora criar os usuários referentes ao setor vendas, tá? Vamos clicar com o botão direito na unidade organizacional vendas, em seguida em novo e usuário, tá? Nós teremos no setor vendas Juca Oliveira, Marcoto Oliveira e Anaildo Oliveira, tá? Vamos criar o usuário Juca. A inicial será JO, uma vez que o sobrenome dele é Oliveira, tá? E o nome de login de domínio será Juca Oliveira. Vamos avançar.
inserimos a senha. Vamos criar o próximo usuário. Que será o usuário Marcouto Oliveira. Opa! E nosso último usuário será o Anaildo Oliveira. Prontinho, usuários criados, certo? Unidades organizacionais criadas e usuários também criados, tá? Nas nossas duas unidades organizacionais, ok? Tá, então, essa foi a aula de hoje, finalizaremos por aqui, tá? Para a aula não ficar muito longa. Na próxima aula nós realizaremos o login com os nossos usuários e posteriormente aí alocaremos os nossos usuários em grupos de domínio, tá? Para que a gente consiga manipular o grupo que vai replicar ali as configurações para todos os usuários disponíveis naquele grupo, beleza? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor e bons estudos.